Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, que a paz do Senhor Jesus seja liberada sobre a sua vida e sobre a sua família. Colocando um dia agitado para viver, é muito difícil. As pessoas hoje, elas tentam com seu esforço galgar posições, conquistas, e muitas vezes elas vão entrando numa depressão, vão entrando num estresse, num cansaço, e logo não tem mais prazer na vida. As pessoas precisam entender que a bênção do Senhor é o fator limitante. Eu quero ler um provérbio que está em Provérbios capítulo 10, versículo de número 22. Diz a palavra do Senhor: a bênção do Eterno torna rica a vida. O esforço humano nada altera nem acrescenta. Muitas vezes nós queremos com os nossos próprios punhos alcançar tudo e conquistar todas as coisas. E nesse tempo nós vamos perdendo o melhor da nossa vida. Ser a Deus, viver debaixo das mãos do Senhor, em obediência e em submissão, aquele que realmente pode tornar a nossa vida rica. E é interessante isso. A riqueza aqui não quer necessariamente dizer quantidade de dinheiro, mas algo tão profundo, tão cheio no teu coração, que independente da condição financeira, você vai achar prazer na vida. As pessoas que têm muitas posses, mas que estão debaixo da bênção do Deus eterno, elas sabem como utilizar, como aplicar essa riqueza e vivem, mas pessoas desprendidas e sempre satisfeitas com o que têm. Mesmo as pessoas que não têm valores econômicos altos, ou que vivem ali na linha da pobreza, quando elas têm as bênçãos do Senhor, elas são sempre alegres. E o seu esforço humano não é o que vai alterar a sua vida, mas a bênção do Senhor que é liberada sobre você. Você tem usufruído das bênçãos do Senhor? Tenha uma vida no altar do Senhor, uma vida de fidelidade, uma vida de santidade, uma vida de responsabilidade diante da palavra, e Ele te fará um homem bem-aventurado e uma mulher bem-aventurada. Que Deus te abençoe e que você possa usufruir do melhor de Deus. Eu quero conversar hoje com a Sandra Cristina, uma senhora que passa por uma dificuldade muito grande com uma das filhas, e ela vai contar nessa entrevista no programa Restaurando Vidas. Recebo hoje no programa Restaurando Vidas a minha irmã em Cristo, Sandra Cristina Santos. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Paz do Senhor, obrigado, prazer. Uma jovem senhora de Itajubá. Isso, Itajubá. Nascida em Itajubá e criada lá. Exatamente. E dentro dos caminhos do Senhor já, a família já evangélica, buscando a Deus ou não? Não, nasci num lar católico e aos 12 anos que eu tive a primeira experiência, né, com uma igreja evangélica cristã também. E foi através de alguém que te convidou? A minha avó tem uma história de conversão muito forte. E depois da minha avó, os filhos, né, uma família muito grande. Seus tios? Meus tios, inclusive minha mãe. E eu senti o interesse de ir também. A sua mãe te levou então com 12 anos de idade? Com 12 anos de idade. Ela te levou, você observou, deve ter estranhado alguma coisa? Diferente, né? Você achou diferente? Ainda naquela fase, né, de transição da infância para a adolescência, então ainda tinha umas crises e isso chocava um pouco, né? Mas logo você se integrou à igreja? Isso, da primeira vez eu já gostei muito, achei que era bem diferente daquilo que eu tinha experimentado, né? E você permaneceu firme ali então? Permaneci, né, disciplinada, né, os horários disciplinados de igreja, né, permaneci. Faltava alguma coisa ainda? Ainda faltava alguma coisa, sentia. As pessoas muitas vezes se acham confortáveis dentro das igrejas, mas sem um encontro real com Cristo Jesus, não há transformação. Não há. Quanto tempo levou para essa transformação ocorrer? Isso levou mais ou menos 18 anos. Quer dizer que
dentro da igreja, 18 anos. Isso. Por que você acha que levou tanto tempo? Eu acho que justamente por conta desse conforto, né? E talvez uma falta de direcionamento, de um discipulado também, que me levasse a um encontro verdadeiro com Cristo. As igrejas hoje, elas querem muito ter os fiéis presos à hierarquia dela. Ao invés de mostrar Jesus com simplicidade, com carinho, com amor, elas querem fazer produtividade através dos fiéis. Você acha que pode ter ocorrido isso com você também? Sim, até porque eu era muito influente na igreja, no ministério, participava. Você era muito participativa de tudo? Participava. E isso me prendia e para a igreja talvez também era interessante, né? Outra coisa, às vezes na igreja você fica com muitas atividades e isso também pode privar você de receber de Deus a palavra. É o que eu conheci muito de pouco agora, é o famoso zelo. O zelo em excesso, ele transforma nisso, em pessoas religiosas. E eu acho que eu me tornei essa pessoa. Muito zelo pela casa de Deus, né? Pela igreja, né? A instituição, o edifício, muito zelo, cuidado. Aí você começa a esquecer o casamento, começa a esquecer os filhos, deixar algumas lacunas. Isso, o tempo fica escasso. O que, antes da sua conversão, então, que ela foi há quanto tempo? Há 5 anos. O que você mais sentia falta, o que mais te deixava assim, com uma pergunta, uma interrogação na sua cabeça? O que era? Eu não conhecia esse Deus que eu ouvia falar, esse Deus poderoso, esse Deus que podia, através da vida de um ser humano, operar milagres, operar poder, né? Eu queria conhecer isso e eu achava distante demais de mim. Talvez você olhasse para as pessoas e falasse assim, olha, eu queria sentir o que elas sentem. Exatamente. Agora você se casou com Israel, vocês tiveram a primeira filha, Laura, né? Isso. Que passou por algumas enfermidades, ele contou no outro programa, principalmente do olho dela, mas você tem a Sara. A Sara. E a Sara se complica ali com alguns meses de idade. Como é que foi isto? Isso. A Sara, desde a minha gravidez, já tinha algo especial envolvido com a vida da Sara, né? A Sara não foi planejada, mas Deus nos deu uma palavra que Ele nos daria um filho, né? E a gente creu naquela palavra, mas aguardou. Mas do dia em que eu recebi essa palavra, Israel, propriamente dito, 20 dias, no máximo um mês, eu descobri que eu estava grávida, né? Então, a gente foi cercado de uma resposta de Deus ali já. A Sara nasceu, né, com saúde, um parto normal, mas com 2 meses ela foi acometida de uma espécie de alergia, dermatite. Até hoje, né, depois a gente levou ela em outros médicos e ninguém nos respondeu, né, o que a Sara teve. Esse período, ela ficou com muitas manchas, a pele muito ressecada. Ficou algo assim muito difícil de uma mãe olhar e presenciar. Sim. O que passou no seu coração nessa época? Ela ficou 9 dias, né? Nesse processo todo foram 9 dias entre internação e a nossa espera pela resposta. Eu achei que eu ia perdê-la. Eu tive quase essa certeza. Você tinha força para orar, para buscar, ou você precisou de um apoio dos irmãos? Nos primeiros dias, eu não digo que a gente tenha se desesperado, né? A gente já conhecia, já estava mais naquele processo de conversão, né? Já estava mais apegado com Deus, mas a gente ficou muito perdido, né? A nossa família não é daqui, parece que a família dá um apoio maior nessa hora, e a gente contou com a igreja mesmo. Nessa hora a gente conheceu essa família mesmo. A família do Evangelho. Isso. Porque as pessoas acham assim, ele é convertido, ele tem que suportar tudo. Mas não funciona assim, nós somos homens, né, frágeis, mulheres frágeis, e diante de uma situação, muitas vezes nós precisamos de alguém que nos abençoe também, ore conosco, ore por nós, porque são situações muito difíceis, né? Justo. Nessa hora a gente entendeu isso, que a gente só tinha que entregar.
No entanto, a gente começou a ver o milagre acontecer quando a gente decidiu acreditar que realmente Deus estava no controle e que a gente poderia contar com pessoas, né? Eu, Israel, por natureza, nós somos pessoas, éramos, né? Pessoas muito fechadas e difícil de confiar em outras pessoas. E Deus trabalhou tudo isso nesses dias. Ele então nos fez Deus foi descansar. organizando não só a vida da Sara, mas Ele foi organizando também essa necessidade que vocês tinham de abrir mais, de confiar um pouquinho também. O nosso temperamento, né? O nosso jeito de ser, a gente teve que entregar tudo isso. Ninguém quer passar por um vale. Mas há uma palavra em Tiago que diz, tende por alegria passar por várias tribulações, né? Porque isso vai gerar perseverança na fé, vai gerar o quê? Crescimento. Você acha que nessa enfermidade da Sara, houve crescimento na família? Houve uma união maior, a nossa comunicação era muito difícil em casa, a gente teve muitos atritos por causa da nossa falta de comunicação. E Deus nos trouxe tudo isso, né? A gente precisou confiar um no outro, precisou descansar na fé um do outro. E ali houve um fortalecimento, né? A Laura participou de tudo isso, né? A minha filha mais velha, ela participou de tudo isso, ela orava pela irmã, ela orava por nós. Então, essa união, ela foi sendo trabalhada também. Agora, quando um cristão, ele passa por um processo de enfermidade, no seu leito de enfermidade, entram ali enfermeiros, médicos, arrumadeiras que não são cristãos. Você acha que houve uma diferença vocês passarem um período lá para essas pessoas também? Eu tenho certeza, porque apesar da gente não ter, assim, a gente ficou muito fragilizado, né? Mas aquela situação trouxe um ar diferente para a gente conhecer pessoas ali, né? Até pessoas que a gente não conhecia nos visitou, né? Visitou a Sara. E os enfermeiros, dia após dia, né? Falando daquela expectativa, falando, nossa, eu nunca vi, e eu nunca vi cura também, né? Já vi criança passar por aqui, mas eram os testemunhos diários que a gente ouvia, né? E a gente ouvia louvores no quarto, cantava, cantarolava, né? E eu acho que eles sentiram essa atmosfera, né? Porque hoje nós temos tido uma dificuldade muito grande com o testemunho dos cristãos. Tem sido um testemunho muito fracassado, um testemunho realmente abaixo da expectativa daquilo que o Senhor Jesus requer. Isso precisa ser melhorado na igreja evangélica. Um testemunho realmente coerente com aquilo que ele prega. Por que você acha que não tem acontecido isso hoje? Um testemunho forte. Eu creio por essa vida que eu tive, essa vida religiosa. Eu me transformei numa religiosa. E então, como a gente não experimenta tudo isso que Deus tem, a gente não experimenta do verdadeiro amor de Deus, nem da verdadeira paternidade dele, a gente acaba desconhecendo. Então, não tenho que testemunhar o que eu não vivo. Então, eu creio que é isso hoje. Hoje tem muitos crentes nominais, então. Isso. Eles fazem parte de uma igreja, mas não conheceram o dono da igreja, que é Cristo Jesus. Simpatizaram, talvez, né? Talvez com a igreja, com o lugar, mas essa vida com Deus talvez não tiveram, assim como eu não tive durante esse tempo na minha vida. Agora, Sandra, o que mudou de prático no casamento, no relacionamento com as suas filhas, no relacionamento dentro da igreja do Senhor? O que mudou de prático? Sim, o que eu comentei mais cedo, né, é o temperamento, né? Meu esposo tem um temperamento totalmente diferente, o que prejudicava muito a nossa comunicação. Deus foi tratando muito as minhas emoções, né, me tratando os meus sentimentos mesmo. Eu tinha medo de me relacionar, eu tinha medo das pessoas, eu sentia que eu ia ser traída a todo momento. Então, Deus restaurou em mim o prazer de relacionar com as pessoas. Né? E isso faz falta, porque nós fomos criados para ser sociáveis, né? Nós precisamos disso. E sem isso parece que não gera vida, né? Isso. Então, eu sinto que Jesus, ele tratou isso porque para eu me aproximar de pessoas, para falar do amor dele, eu precisava disso. Senão isso ia ser a primeira barreira, eu não consigo me relacionar. Agora, nesse tempo que você passou por essa enfermidade com a filha, você já estava estudando também. Estava.
Você teve que abrir mão por um tempo, como é que foi? Abri. Assim que eu engravidei, eu estava no final, né, no trabalho final na faculdade, né, no TCC, monografia, e eu disse que eu ia continuar, mas até o 7º mês de gravidez eu permaneci ali, mas eu não tive condições, eu comecei a passar muito mal, então eu não queria, eu queria formar com a minha turma, e eu tive que abrir mão de tudo isso. Aí logo depois eu fui entendendo por quê, né? A Sara teve a doença, eu precisei apoiá-la, precisei cuidar dela, né? Em tempo integral, e adiei o meu sonho, né? Não interrompeu, foi adiado? Foi adiado por 1 ano, mais ou menos. As pessoas têm dificuldade quando o Senhor muda um pouquinho, ou o Senhor adia o resultado, a vitória de um sonho. E na hora você ficou um pouquinho brava com Deus ou não? Fiquei justamente por isso. Isso foi uma das coisas que ele trabalhou. Eu sou uma pessoa, eu era, né, graças a Deus, muito controladora. Então eu controlava, eu planejei, eu quero isso. Aí, eu quero o resultado que eu desenhei, isso. E Deus falou assim, não, mas não vai ser assim, não agora. E eu tive que ser muito dobrada por Deus, muito quebrada para eu entregar isso para Ele. Agora, na caminhada da fé, tem os obstáculos, mas tem a vitória. Você depois conseguiu o seu diploma. Isso. Encerrou ali o curso, né? Com muita dificuldade, mas com total sustento de Deus. E esse sustento de Deus, ele não falta em momento algum? Não falta. O que você falaria para uma mãe que está passando uma dificuldade, talvez a enfermidade de um filho, e teve o seu sonho ali no momento, vamos dizer assim, adiado? Que palavra que você dá para essas pessoas? Eu vejo que Deus, Ele não está preocupado em ver os filhos dele querendo ser super-heróis, né? Super-heroínas, né? Uma mãe, por exemplo. Mas sim, Ele quer ver a nossa dependência dele, porque Ele sabe que somos limitados, né? Então, que seja uma doença, que seja um outro tipo de problema que uma mãe, um pai esteja passando, tem momentos que a gente tem que chorar mesmo diante de Deus, entregar mesmo e falar, Deus, eu não consigo. E é exatamente nesse momento, quando a gente passa a entregar, que a gente vê realmente como que Ele opera. Ele traz a paz, Ele traz entendimento sobre a situação e a gente descansa. Em resumo, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele compreende a nossa limitação. Isso. E Ele justamente, quando nós não podemos mais, mas dependemos dEle, Ele opera o milagre. É a hora que Ele opera. Amém. Amém. Anime-se, creia no Senhor Jesus, no Deus da Sara, no meu Deus, que Ele vai curar, Ele vai restaurar a sua vida e Ele vai concretizar os seus sonhos. Isso se eles estiverem alinhados com os sonhos dEle, porque sempre o sonho de Deus é melhor que o nosso. Eu queria agradecer, Sandra, pela tua vida, pela tua presença aqui e que você continue no caminho do Senhor. Amém. Eu que agradeço poder compartilhar, né, o que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. Amém. Amém. Eu conversei com a Sandra Cristina Santos de Souza e o programa Restaurando Vidas volta já já. O nosso país vive tempos de crises, de incertezas, uma onda de protestos, onde a população tem
tentado buscar ali uma melhora, e as pessoas têm se tornado pessoas amargas. Se você conviver hoje e começar a prestar atenção, você vai ver que as tempestades da vida têm feito com que as pessoas se tornem duras, um coração frio, um coração sem amor, porque elas precisam trabalhar demais para possuir pouco, elas precisam tentar conquistar muito para dar uma segurança à sua família. E quando vem uma tempestade, como essa que o Brasil está atravessando, as pessoas podem cometer alguns erros. E eu queria ler um texto que se encontra em Mateus capítulo 8, a partir do versículo de número 23, que fala justamente sobre isso. Como devemos enfrentar as tempestades da vida. Então, ele e os discípulos entraram no barco. Entretanto, enfrentaram uma terrível tempestade no mar. As ondas furiosas atacavam a embarcação e, enquanto isso, Jesus dormia. Os discípulos o acordaram, implorando: Mestre, salve-nos, nós vamos morrer. Jesus, porém, repreendeu os discípulos: Por que tanto medo? Vocês não têm fé? Em seguida, levantou-se e ordenou ao vento que cessasse o barulho e ao mar que ficasse quieto. Silêncio, foi a ordem, e o mar ficou em plena calmaria. Os homens esfregaram os olhos perplexos. O que é isso? O vento e o mar obedecem ao comando dele. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós precisamos da tua orientação agora, porque a tua palavra é perfeita, Senhor Deus. Ela pode fazer diferença hoje nas vidas. Usa da minha vida para ministrar da tua palavra e abençoa essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, para que ela seja tocada, para que ela tenha decisões hoje alicerçadas na tua verdade e para que ela possa, em nome do Senhor Jesus, desfrutar da cura que há na tua palavra. Eu abençoo esta família em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tempestades da vida. Nós vivemos tempos difíceis, isso não é só para agora. Desde que eu era um adolescente, que eu lembro um pouco mais das coisas, sempre passamos por crises, por tempestades, ora na nossa nação, ora na cidade, ora na saúde da família, ora uma desunião dentro de algum lugar que a gente vive, sempre alguma crise, alguma tempestade incontrolável bate à nossa porta. E é interessante que Jesus e os seus discípulos, eles entraram no barco e foram navegar, mas de repente se levantou um grande temporal, ventos impetuosos lançaram contra aquela embarcação e Jesus estava ali cansado, dormindo, repousando, e os seus discípulos ficaram ali sem nada para fazer, mas chamaram Jesus: Jesus, salva-nos. E Jesus então levanta e dá uma ordem: silêncio, cesse tempestade. E aquela tempestade então acalma, passa, e os seus discípulos perplexos dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe submetem? Eu queria falar para você que está passando por uma tempestade muito grande na sua vida. Você pode passar com uma tempestade muito grande, com Jesus no seu barco ou com Jesus fora do seu barco. Eu prefiro a primeira, e eu tenho convicção de que com Jesus no meu barco, eu tenho a vitória. Muitas pessoas estão passando por lutas, mas não querem saber de Jesus, não querem procurar entender Jesus, não querem entender por que Jesus tem essa bondade, essa compaixão no seu coração, e elas perdem o melhor. Mas eu tenho também testemunho de pessoas que estão passando por sentenças terríveis, situações tristes, mas elas confiam que Jesus está com elas. E uma hora ou outra essa tempestade vai passar. E é interessante que Jesus estava no barco com eles, e mesmo assim, o temporal, a tempestade se levanta. Nós muitas vezes ouvimos aí algumas palavras de que quando nós formos cristãos, nós não vamos ter mais lutas, tudo vai ser bom, nós vamos sempre ganhar muito dinheiro, mas isso não é a verdade. A verdade é essa. Primeiro,
Eles estavam com Jesus porque eles abandonaram as suas vidas, as suas profissões, para estar com Jesus. Eles tomaram uma decisão lá atrás. Quando Jesus os chamou, eles estavam agora em obediência e seguiram a Jesus. As pessoas querem Jesus só na hora da tempestade. Muitas delas só se lembram de Jesus quando as coisas estão difíceis. Estes homens não. Eles já tinham tomado uma decisão, estar com Jesus. Nós precisamos tomar essa decisão em alguma área da nossa vida também, em alguma altura da nossa vida, melhor dizendo. O tempo é urgente, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se estará vivo amanhã, e você tem que ter uma decisão como desses discípulos. Eu vou seguir a Jesus. Seguir a Jesus vai me dar legalidade para eu usufruir daquilo que Jesus tem de bom. Porque Jesus pode todas as coisas, e quando eu estou debaixo da sua mão, quando eu estou ali obedecendo a sua palavra, diz que as bênçãos me alcançarão. E eles estavam ali, e grande tempestade no mar, diz a palavra que as ondas furiosas atacavam a embarcação. Às vezes você está passando por uma situação difícil, mas ondas furiosas tornam a sua situação ainda mais difícil, e você pode chegar a querer entrar em desespero. Não entre em desespero. Se Jesus está no seu barco, é tempo agora de você chamá-lo. Jesus estava ali repousando na proa da embarcação, Jesus estava tranquilo ali, tirando um cochilo, um sono gostoso, e eles vão até Jesus e chamam Jesus. Interessante isso, não é verdade ou não? Os discípulos o acordaram implorando: Mestre, salva-nos, nós vamos morrer. Às vezes as pessoas estão passando por uma situação muito difícil, mas não querem uma oração, não querem ler a palavra, não querem nada com Jesus. E esses não, eles tiveram uma sábia decisão. Se a situação agora se tornou incontrolável, temos Jesus aqui e nós vamos implorar a Ele. Salva-nos. Quantas vezes você passa numa situação tão difícil e você olha, os seus amigos foram embora, a sua família pouco pode fazer, e você então fica pensando: o que eu vou fazer agora da minha vida? Está muito dura essa situação. Jesus, Ele quer ouvir o seu clamor, se submeta a Ele, implore a Ele, que Ele vai derramar bênção sobre a sua vida. Esses homens aqui buscaram, Jesus, porém, repreendeu os discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Está faltando fé nesse coração. Às vezes, a gente não nota o cuidado de Deus, dia após dia nas nossas vidas, e até mesmo na hora de uma grande tribulação. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado das nossas famílias, e Ele quer que você creia que Ele é o Senhor, e quando você crê que Ele é o Senhor, você tem autoridade para orar, você tem autoridade para repreender. Mas esses discípulos agora estavam todos apavorados, e Jesus então chama atenção, mas logo Jesus diz, em seguida, levantou-se e ordenou ao vento que cessasse o barulho e ao mar que ficasse quieto. Silêncio. Interessante. Quem tem Jesus na sua vida, quem tem Jesus no seu lar, ele pode aguardar que na hora que parecer que vai tudo dar errado, o Senhor Jesus vem com autoridade e vai liberar uma palavra de vitória sobre a sua vida. As pessoas querem a vitória, mas não querem caminhar com Jesus. As pessoas querem a vitória, mas não querem ter Jesus no barco. As pessoas querem somente o resultado. É preciso de uma vida construída aos pés do altar. É preciso de você ter uma dependência da palavra de Deus, de você ter uma dependência da oração. Você precisa buscar uma comunhão íntima com o Pai, porque Ele pode liberar essa palavra. E é interessante, qual que foi a reação dos homens? Os homens esfregaram os olhos perplexos, tipo assim, não é possível, olha o que aconteceu, o nosso problema parecia que ia culminar com a nossa morte, e olha o que Jesus fez. Jesus, Ele tem autoridade sobre todas as coisas, sobre a enfermidade, sobre a sua família, sobre esse filho que está desgarrado, sobre esse casamento parecendo que vai ruir, sobre esse problema financeiro da sua empresa. Ele pode todas as coisas, nada pode resistir à palavra de Deus. Diz aqui no final, o vento e o mar obedecem ao comando dele.
Eu não sei se você já notou, vento, água e fogo, ninguém controla, não é verdade? É muito difícil ser controlado, mas quando a palavra do nosso Deus, ela vem sobre um problema, nada resiste. Você já passou por uma experiência de cura, de libertação, de transformação de Deus na sua vida? Se você passou, continue buscando mais, sempre mais, que outras virão. Se você ainda não usufruiu, entregue sua vida a Cristo Jesus nesse momento. Ele pode agora te salvar, garantir uma vida na eternidade. E o resto da vida aqui nessa terra, você experimentará o melhor de Deus na sua vida. Eu te abençoo e oro por você. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque a Tua palavra foi lançada aqui hoje. Senhor Deus, transforma esse terreno do coração num terreno fértil onde essa palavra vai prosperar e vai produzir a 10, a 20, a 30, a 60, a 100 por um. Eu abençoo essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, eu abençoo toda a sua família, o seu local de trabalho, a sua casa, em nome do Senhor Jesus, sabendo que Tu és o Deus que cuida e que derrama bênção sobre as nossas vidas. Amém. Procure a Deus, procure uma intimidade com Deus, não deixe para amanhã. O amanhã pode não existir nem para você e nem para mim. Eu já tomei a minha decisão em Cristo Jesus. Você já tomou a sua? Que Deus te abençoe e que você possa experimentar o melhor dele na sua vida. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.